Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dele, a casa dele, a sua família. Ó Pai, nós pedimos ao teu Santo Espírito, ó Deus, que conduza, ó Deus, a sua vida em todas as coisas. Assim nós oramos, ó Deus, e é em teu nome que nós entregamos ele em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo o mais forte que você puder. Que bom. Que bom conhecer um povo lindo, homens com propósito, homens de honra, homens de fé, homens indesistíveis. Posso ouvir um amém? Assim nós precisamos ser diante dessa sociedade que se coloca diante de nós, uma sociedade que realmente nós precisamos abrir os nossos olhos como cristãos, como homens de valor sobre a face dessa terra, e viver o Evangelho de Jesus Cristo, aquele Evangelho verdadeiro. Não podemos deixar ele ser maculado. E nessa noite a palavra de Deus possa penetrar no seu coração poderosamente, amém? Ainda de pé, abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta aos Romanos, lá no capítulo 12, versos 1 e 2. Homens com propósito, faça a sua parte. Posso ouvir um amém? Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração nesta noite. Homens com propósito, faça a sua parte. Esse texto ele é maravilhoso, ele é conhecido, né? O apóstolo Paulo aos Romanos, ele dá com clareza exata aquilo que nós precisamos fazer diante desta sociedade que está posta aí, diante deste mundo. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esse texto da palavra de Deus possa penetrar no seu coração com poder nessa noite, amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, o teu logos agora, Deus, foi expresso, mas tem o Senhor para cada um de nós um rema, uma palavra específica que fala profundamente aos nossos corações. Paizinho, de todas as palavras que nós pudermos pronunciar nesta noite, se uma apenas alcançar o coração de uma pessoa aqui neste auditório, ó Deus, já estaremos fazendo a tua vontade e terá valido a pena pregar a tua palavra aqui neste lugar, Pai. Mas cremos, ó Deus, que tu tens muito mais. Tu és poderoso, tu és o Senhor desta igreja, da tua igreja sobre a face da terra. Que nesta noite, ó Deus, o nosso coração possa entronizar esta tua palavra em nome de Jesus, amém? Poder sentar? Amados, todos nós temos vontade de mudar o mundo, não é verdade? Sim ou não? Todos nós temos vontade de mudar o mundo ao nosso redor, mas quase sempre não sabemos por onde começar. Acredito que é porque muitas vezes nós nos concentramos em fazer grandes coisas, porque grandes coisas serão vistas, grandes coisas serão aparentes, e ignoramos as pequenas atitudes que podem mudar o mundo ao nosso redor. E eu quero te dizer uma coisa, se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para o ministério de Jesus, Jesus deu valor às pequenas coisas. Foi através das pequenas coisas que Ele mudou a história da humanidade. Posso ouvir um amém? Eu assino uma revista, hoje ela é digital. Antes ela chegava na minha casa no meu endereço. O nome da revista é Contato. E o lema dessa revista é: mude a sua vida e você mudará o mundo. Vou repetir. O lema dessa revista é: mude a sua vida e você mudará o mundo. Nesta hora eu quero trazer para você, igreja, homens de propósito, homens com propósito,
homens de honra, homens de valor. Eu quero trazer coisas simples, algumas coisas pequenas que nós precisamos viver em nosso comportamento diário, que fará grande diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que convivem conosco, daqueles que estão caminhando conosco, daqueles que de alguma forma fazem a história das nossas vidas acontecer. E eu quero começar com o primeiro tópico, o primeiro ponto, que é: honre os seus compromissos. Você é homem com propósito, você é homem de valor, você é homem de honra, mas se não honrar os seus compromissos, de nada adianta. Tem um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 5, que diz assim: é melhor não fazer o voto, do que fazendo não cumprir. Já viram esse verso na palavra de Deus? Quantas vezes nós fazemos votos e não cumprimos? No nosso lar, principalmente, na nossa casa, na nossa família. Meu filho, pode deixar que eu vou te buscar na escola hoje. O filho está lá esperando, e cadê o pai que não chega? Meu filho, pode deixar que hoje à noite eu vou sair com você. E o filho esperando, cadê o pai? Está ocupado demais nos seus afazeres, no seu serviço, e se esquece do compromisso que tinha com o próprio filho. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga um amém. Sabe, igreja, nós precisamos ser compromissados. O mundo em que nós vivemos quebra compromissos o tempo todo. No mundo em que nós vivemos, as pessoas prometem coisas, mesmo sabendo que não poderão cumprir. Por isso, nós precisamos fazer a diferença. Se você prometeu algo, cumpra. Se você começou algo, termine. Quando você pegar algo emprestado, devolva. Não fuja ou desista quando as coisas ficarem difíceis. É um propósito que nós precisamos colocar em nosso coração. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja no nosso casamento, seja em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas de palavra. Amada igreja, amados homens de propósito, aqui tem o João e o Arcileu, que nós conhecemos, e hoje eu tive o prazer de conhecer cada um de vocês, abençoados homens de Deus. Mas o Arcileu e o João conheceram o meu pai, Zé Careca. O meu pai, ele era daquele senhor do fio do bigode. Quem se lembra aqui, os mais antigos se lembra, né? Do tratar do fio do bigode. Ele deu uma palavra para uma pessoa. Quando chegou a data, não aconteceu aquele propósito que estava com ele. Ele deu o que ele tinha. Ele tinha um bar que vendia coisas, que era promissor. Ele entregou o bar para a pessoa porque ele tinha compromissado a palavra dele. Nós precisamos cumprir com aquilo que prometemos. Sabe, na nossa casa principalmente, com a nossa família, com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque esse lema da revista que eu citei para você, eu procuro tentar vivê-lo todos os dias, mudar a minha vida todos os dias, porque pelo menos o meu mundo ao meu redor vai ser transformado. Nós precisamos disso. Honre a sua palavra. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que nós precisamos entender e viver é que faça o bem a quem não pode retribuí-lo. O texto que o apóstolo Paulo
fala aos Romanos lá no capítulo 3, verso 8, ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele fala assim: a ninguém devais nada a não ser o amor. A ninguém devais nada a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Sabe como é que Jesus mudou a história do mundo? Sabe como é que Jesus tocou na vida das pessoas? Porque Jesus procurou aqueles que não tinham condições de retribuir a Ele. Nós cantamos aqui o cego Bartimeu. O que o cego Bartimeu podia dar a Jesus? Nada. Somente a vida dele. Somente a vida dele. O que a mulher prostituta, prestes a ser apedrejada, tinha para oferecer a Jesus? Nada. E Jesus olhou para ela, e a palavra de Deus diz que Ele a amou. Sabe, igreja, nós hoje em dia estamos interessados naqueles que podem nos dar algo em troca. Se Ele pode me ceder algo, se Ele pode me favorecer, aí sim. E aqueles que estão necessitados? A essência da graça de Deus é o que Jesus nos ensinou. Quando nós fazemos coisas esperando algo em troca, pode ter certeza que nós não vivemos o amor de Cristo. Pode ter certeza que da nossa vida, do nosso coração, não exala o amor de Cristo. Sabe por que a Bíblia fala que Jesus Cristo se deu por nós? Exatamente porque nós não tínhamos nada a oferecer para Ele. E por que nós vivemos pedindo sempre algo em troca? Sabe, igreja, lá na igreja tem um projeto chamado Puro Amor. Todas as segundas-feiras nós reunimos, e não é só nossa igreja, nós reunimos 3 igrejas lá do bairro, e saímos à noite com um caldeirão de sopa, com um caldeirão de uma comida doce, uma canjica, e vamos para as ruas distribuir para aqueles que estão lá no pior momento da vida deles, de desfavorecimento social. E sabe, nós recebemos mais do que nós damos. Nós recebemos mais do que nós damos, porque eles não têm nada para oferecer para nós. Mas o nosso Deus tem. E o nosso Deus tem cuidado de nós. Não tem deixado faltar. Tem sustentado as nossas despensas. Tem guardado as nossas vidas. Tem cuidado de nós em todos os detalhes. Em todos os detalhes. E é isso. Eu e você, nós precisamos entender que o ato não é levar a mão com a outra esperando receber em troca. Não. Se você vai dar, dê sem interesse algum. Posso ouvir um amém? A terceira coisa que Deus colocou em nossos corações e nós queremos ministrar para este auditório maravilhoso de homens com propósito: perdoe e peça perdão. Talvez agora eu vá mexer com algo no seu coração. Eu não mexo, não, é o Espírito Santo. Que possa te manter preso e cativo. Você sabe o que é perdão? O perdão, se você olhar na palavra de Deus, ele é um mandamento de Jesus. Jesus, quando olha aqueles que estão ao redor dele, ele fala: perdoai até os vossos inimigos. Perdoai até os vossos inimigos. Então o perdão é um mandamento de Jesus para nós, igreja. Só que eu creio que é uma das mais difíceis tarefas que nós temos para executar, porque o homem é egoísta, é egocêntrico, não se dobra, não se curva. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ter o coração perdoador.
Olha o que diz Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Lucas, o médico amado, evangelista, ele vai mais além, igreja. Olha o que ele fala lá em Lucas capítulo 17, verso 4. Se pecar 7 vezes contra ti no mesmo dia, e 7 vezes for diante de ti pedir perdão, você tem que perdoar. Não é um grupo de pessoas, não. Eu pequei contra você, o irmão João pecou contra você, o pastor pecou contra você. Não, é a mesma pessoa. Se ela pecar contra você 7 vezes e for até você te pedir perdão, você tem que perdoar. É mandamento de Jesus. Posso ouvir um amém? É mandamento do mestre, e nós precisamos ter este coração perdoador. Sempre que você fizer algo de errado, reconheça e seja humilde o suficiente para buscar fazer o que é certo. Se alguém falhar com você, perdoe. Você já deve ter ouvido que guardar mágoa e rancor é como beber veneno e em seguida esperar que a outra pessoa morra. Já ouviu esse ditado? Guardar mágoa e rancor é como beber veneno e em seguida esperar que a outra pessoa morra. Hoje em dia todo mundo quer apontar o dedo, mas ninguém quer reconhecer as suas próprias falhas. Se você quer mudar o mundo à sua volta, libere perdão. Se você quer mudar o mundo à sua volta, use aquela palavrinha mágica: me perdoe se você errar contra o seu irmão. Sabe, a gente vive uma situação assim bastante interessante. As pessoas chegam: poxa, pastor, passei pelo senhor, o senhor nem me viu. E não vi mesmo. E aí fica chateado, zangado, porque passou, e eu talvez estivesse numa situação de atendendo alguém, ou fora do alcance dela, mas ela me viu, e depois ficou chateado comigo, porque eu não falei com ela. Não era mais fácil chegar, eu de costa, de frente, eu de lado: pastor, ei pastor, pode ter certeza que eu vou cumprimentar e vou acenar de volta. Não é assim, pastor? Sabe, nos mínimos detalhes, aí guarda rancor, guarda mágoa. Uma coisa simples, fácil de resolver. Pastor, o senhor estava lá aquele dia, passei, o senhor não me deu atenção, o senhor estava ocupado e tal. Ô meu irmão, me desculpe, me perdoe se eu não te vi, mas da próxima vez, só bater nas minhas costas, dá um oizinho que eu vou te atender. Às vezes o irmão ou a irmã está preocupado, passa por você sem te ver mesmo, e você fica chateado com ela, com ele, porque não te viu e não te viu. Por isso que quando eu passo por alguém, seja onde for, lá na ilha, o pessoal, na Ilha do Príncipe, o pessoal fala, os meus filhos e minha esposa, é assim: nossa, você cumprimenta todo mundo, né? Cumprimento, porque depois não vai falar que eu não vi, eu vi, eu só saio estendendo a mão para todo mundo, fala: ei, oi, ei, tudo bem? Não é prático fazer isso? Tu quer guardar mágoa, rancor no coração? Então, amada igreja, amados homens, entenda isso. Não guarde rancor no seu coração, perdoe e peça perdão. É um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus para mim e para você. Vamos cumpri-lo, vamos colocá-lo em prática. Quarta coisa que eu quero falar nessa noite: ame as pessoas e não as coisas.
Você que é homem que tem um propósito no seu coração, você que é homem que tem um valor no seu coração, guarde isso no seu coração. Ame as pessoas e não as coisas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, os valores estão invertidos. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas, fazem diferente. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos priorizar relacionamento. Posso ouvir um amém? Dê mais atenção a quem está à sua volta. Dê mais atenção àqueles que estão do seu lado, sabe? A sua esposa, o seu filho, a sua filha. Dê atenção a eles. Ah, pastor, mas eu chego cansado em casa. Eu quero relaxar, eu quero descansar. Você sabia que o seu filho ficou o dia inteiro em casa sem te ver? Também ele quer te abraçar? A sua esposa, talvez ela trabalhe fora também. Você sabia que ela quer ter um tempinho com você para ouvir, até para questionar, para chorar no seu ombro, e você não dá esse tempo? Sabe, nós precisamos amar as pessoas. As coisas, o valor quem coloca nelas somos nós. Mas as pessoas, o preço delas é inestimável. Inestimável. Dê valor às pessoas. Dê valor àqueles que estão à sua volta. Sabe, o dinheiro compra coisas, mas não compra paz, não compra união, não compra respeito, não compra lealdade. Muita gente se preocupa com os riscos nas latarias do carro, sem se perguntar como a esposa está se sentindo. Sabe, eu vi um videozinho, eu creio que muitos de vocês, bem antigo, não é nem recente agora, de uma criança que teve as mãos esmagadas pelo pai porque ela arranhou o carro, e o pai foi punir, bateu forte na mão da criança, e a criança teve que amputar os dedinhos. Pelo amor de Deus, carro pinta, lataria de carro desamassa, mas e a mão da criança? Quais são os valores que nós temos colocado? Quais são? Sabe, quando você decide não ser ganancioso, sobra espaço em seu coração para se dedicar a Deus e às pessoas, e isso muda o mundo. Posso ouvir um amém? Coisas a gente compra de novo. Coisas a gente compra de novo. Mas pessoas nós podemos perdê-la para sempre. Pense nisso e guarde isso no seu coração. E a quinta e última coisa que eu quero trazer nessa noite, para você, homem com propósito. Você que quer mudar a história, comece nas pequenas coisas, nas coisas simples. Mas o que não pode faltar no seu coração é confiança em Deus. Esse é o principal. Esse é o que vai te levar avante e cumprir os outros 4 que nós citamos nessa noite. A confiança em Deus. Sabe, olha o que o salmista Davi fala no Salmo 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus.
Esse conselho parece ser mais simples de todos, igreja, mas é provavelmente o que trará mais mudanças em sua vida e nas pessoas que convivem com você. Sabe por quê? Ao ler a Bíblia, você verá que Deus escolhe pessoas comuns para mudar o mundo. Pessoas comuns, simples como eu e você. A Bíblia diz que Elias era uma pessoa comum como eu e você, sujeita às mesmas tentações que eu e você. Tanto que tem uma passagem bíblica quando ele vai para o deserto, que ali alguns estudiosos dizem que Elias estava em depressão. E se não fosse Deus com o corvo sustentá-lo, Elias teria morrido. Mas esse homem de Deus desafiou 700 profetas infiéis e venceu-os pelo poder do Senhor, porque ele confiava no Senhor. Esse homem orou, pediu para parar a chuva sobre a terra. Durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota d'água na terra. E depois esse homem orou de novo, e a chuva caiu sobre a terra. Um homem comum como eu e você. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você, nesta noite, neste lugar, diante da sociedade que está posta diante de nós. Ele quer nos usar para que sejamos instrumentos da mudança dele, que ele tem preparado para a sociedade. Mas é eu e você que temos que tomar a condição de fazê-lo. É confiar em Deus, é obedecer a Deus. Experimente substituir os seus planos pelos planos de Deus. Experimente. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos, amém? E quando algo parecer que deu errado, você saberá que Deus está no controle e que o caminho dele é bem mais elevado que o seu caminho. O pastor Russell Shedd, ele declarou, falecido Russell Shedd, teólogo iminente, de grande conhecimento, eu sou apaixonado pelos escritos dele. Ele disse assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braços, sem pernas, com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá, na glória, com o nosso rei, com o general do nosso exército, poderoso Senhor, que nunca perdeu uma batalha. É lá que nós estaremos. Eu quero concluir este sermão, esta breve mensagem. Sabe, irmãos, existem códigos que regem várias entidades ou grupos de pessoas. E esses códigos de honra, podemos assim dizer, alguns deles são bastante interessantes. Olha esse aqui. Trata-se de um homem que tem o seu controle, firme e constante em todas as coisas, mata o seu próprio ego. Sabe de quem é esse lema, esse propósito? Vou repetir aqui para que vocês entendam, olha só, hein? Trata-se de um homem que tem o controle, firme e constante em todas as coisas, mata o seu próprio ego. Esse é o código de honra da Cosa Nostra, a máfia italiana. A máfia italiana é o código de honra deles. Eles não aceitam homens que não tenham esse caráter. Mas quero mais mostrar para você outro. O lema o código de honra desse grupo, Semper Fidelis, é um lema
dos mariners americanos. Está aqui em latim, mas é sempre fiel. Os mariners americanos, se a pessoa for infiel à esposa, ele é expulso imediatamente dos mariners. Eles não aceitam. Porque se eles traem aquela que dorme com ele todos os dias, que está ali do lado dele todos os dias, quanto mais no campo de batalha, vai ser um traidor. Vai ser um traidor. E o último lema: benevolência que inclui espírito público, retidão, valor, fraternidade, integridade e pureza, correção que engloba respeito, caução, humildade, conhecimento, boa-fé, que compreende verdade, sensibilidade, sinceridade e honestidade. Sabe de quem são esses valores? Dos samurais. Para ser um samurai, se não tiver um desses valores, está automaticamente afastado. E sabe, nós que temos o mestre dos mestres, Jesus, o Senhor dos senhores, que conduz, que controla as nossas vidas, muitas vezes esses valores não são encontrados em nós. Precisamos mudar. Precisamos mudar. Precisamos mudar. Essas são 5 medidas, virtudes simples, que cada um de nós precisa e que devemos tomar para que possamos mudar o mundo à nossa volta. Honrar os compromissos firmados, fazer o bem a quem não pode retribuí-lo, perdoar e pedir perdão, amar as pessoas e não as coisas, e confiar em Deus. Que você possa guardar esses 5 pontos no seu coração como propósito, como virtude para a sua caminhada cristã. E você que está aqui nessa noite, a pergunta que eu faço: como está a sua vida? Qual é a sua visão de vida? É preciso se posicionar. Uma nova vida, uma mente nova. Cristo nos proporciona tudo isso, mas é preciso nos posicionar, buscando a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Sabe, a mudança é de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer transmitir a aparência, o externo, mas sabe, se não tiver aqui dentro, de nada adianta. E que nessa noite nós possamos entender isso. Amém? Se coloque de pé. Quero orar por você. Se você entendeu essa palavra de Deus para o seu coração nessa noite, se você entendeu que tudo que Deus falou aqui foi para você nessa noite, fale com Ele agora. Converse com Ele, fale assim: Deus, muitos desses pontos eu tenho falhado, muitos desses pontos eu tenho negligenciado. Mas Deus, a partir de hoje eu quero mudar a história da minha vida. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar a minha vida. Se eu quero mudar o meu mundo, eu tenho que mudar a minha vida.
Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo, Deus. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções de nosso coração. E ela foi pregada nesta noite, que ela possa fazer a diferença, Pai, em cada vida, em cada coração que a ouviu nesta noite. Ó Deus, e que nós possamos entender que o nosso papel de homens com propósito, se nós queremos mudar a história da nossa sociedade, nós precisamos começar a mudar dentro de nós. Por isso, Deus, toma nas Tuas mãos os Teus filhos que aqui estão. Encha, Deus, cada coração com o Teu poder, com a Tua unção. Ó Deus, encha cada coração com a Tua graça e com o Teu favor. E que, ó Deus, a partir de hoje, cada homem de propósito que aqui está, ó Deus, possa fazer valer a pena servir ao Senhor. Nós abençoamos, Pai, cada um deles, nós os colocamos nas Tuas mãos, e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus o mais forte que você puder.